Olá, meus companheiros, uma boa noite a todos, para aqueles que estão ao vivo, para aqueles que verão a nossa transmissão depois, os nossos cumprimentos. Hoje, dia 15 de fevereiro de 2021, estamos aqui direto de Santa Rita do Jacutinga, dando continuidade ao nosso projeto, mantendo o nosso compromisso. No ano passado nós conseguimos realizar o nosso momento de reflexão em todas as segundas-feiras do ano. Então nós estamos aqui, vocês devem estar estranhando um pouco, né, aqui o fundo, mas o mais importante é o que nós vamos falar, o que nós vamos conversar. Eu, de antemão, eu peço desculpas se por acaso houver algum barulho externo, mas, enfim, a nossa ideia é exatamente estarmos juntos, como todas as segundas-feiras, nesse carnaval bastante atípico. Eu acredito que algumas pessoas possam ter viajado, outras não. Enfim, nós estamos aqui numa cidade que, aliás, Santa Rita do Jacutinga, Minas Gerais, aqui pertinho de Volta Redonda. Quem não conhece, pode colocar na sua agenda. Para quem gosta de cachoeira, então, é um paraíso isso aqui, tá? Então, sejam muito bem-vindos, todos vocês que estão entrando aqui, tanto aqui no Facebook, quanto também lá no Instagram. Nós estamos transmitindo nessas duas redes, né, nessas duas mídias. Eu até peço o pessoal lá do Instagram que me deem um feedback em relação a como está a transmissão pelo Instagram. Então, por favor, eu vou agradecer imensamente caso vocês me enviem esse retorno, se está boa a transmissão, se falhou, enfim. Para mim é super importante, até porque a nossa ideia é exatamente nós podermos fazer com que o nosso momento de reflexão alcance cada vez mais pessoas. Tá bom, gente? Então, vários queridos amigos e amigas entrando, isso é muito bom. Então, nós vamos já nos preparando, acalmando os nossos corações, as nossas mentes, para que nós possamos, da melhor maneira possível, refletir sobre o tema da noite. E para isso é sempre bem importante que nós tenhamos a nossa mente asserenada, nós nos desliguemos dentro do possível daquelas nossas pendências, das nossas angústias, das nossas preocupações. Então vamos tentar nos voltarmos totalmente para esse nosso momento. Então vamos, quem quiser fechar os olhos, pode fechar. Vamos fazer aqueles movimentos respiratórios bem lentos, enchendo o nosso pulmão com todo o ar que nós consigamos, de uma maneira bem lenta. E a gente prende um pouquinho esse ar e solta também bem devagar. Mais uma vez, sentindo, percebendo a entrada do ar pela narina. Prende um pouco e solta. Muito bom. Mais uma vez, ao mesmo tempo que respiramos, sentimos a nossa mente se acalmar, todo o nosso corpo de alguma forma se predispondo ao que nós vamos falar, se sentindo abraçados, envolvidos por essa corrente poderosa que nós sabemos que envolve o nosso trabalho, envolve todos aqueles que veem essa transmissão. Pode ser ao vivo, pode ser depois lá no canal do YouTube, enfim,
até mesmo lá no Instagram, aqui no Facebook também, todos esses vídeos eles ficam à disposição. Então sintam-se completamente envolvidos por essa vibração poderosa que toma conta de todos nós. Muito bom, muito bom. Então vamos para o nosso tema. É um tema que me ocorreu essa semana a partir da reação de uma pessoa diante de um quadro grave que aconteceu e que me deu vontade de falar sobre isso, que é: somos todos espíritos em evolução. Então, na verdade, a base para essa nossa reflexão de hoje, a base vai ser exatamente o fato de que somos espíritos, que algum dia fomos criados, não necessariamente todos no mesmo momento, não. Todos nós algum dia fomos criados e jamais morreremos. Essa nossa essência, ela é eterna. Permanece o corpo que hoje nós habitamos, ele vai um dia parar de funcionar, e o nosso espírito livre, eterno, vai, enfim, para uma outra dimensão, vamos dizer assim, uma outra vibração. E isso são conceitos que nós não abrimos mão e que vai nortear o nosso papo de hoje. E também o fato de que somos espíritos que já vivemos muitas vidas, incontáveis. Então esses dois conceitos, eles são fundamentais para que nós possamos desenvolver a ideia de hoje, essa questão de que todos nós somos espíritos em evolução. Eu partilho dessa ideia, não necessariamente em função da minha religião, não. São dois conceitos que eu entendo, como eu já falei várias vezes aqui para vocês, eu entendo como manifestações claras da justiça de Deus. Então, no dia 9 de novembro passado, eu fiz uma live só sobre reencarnação. E nessa live nós pudemos trazer assim reflexões sobre a coerência que existe na teoria da reencarnação. Sem dúvida nenhuma, é uma coerência que alivia a dor de muitas pessoas, né? Então, a partir desses conceitos de que somos espíritos eternos e que já vivemos várias vidas anteriores a esta atual e vamos viver outras tantas mais para frente, é que nós podemos, por exemplo, entender e observar no nosso dia a dia a quantidade de pessoas de níveis evolutivos absolutamente diferentes, sem dúvida nenhuma, né? É uma imensa diversidade de comportamentos, de maneiras de pensar, que muitas vezes nos chocam, né? Mas a gente precisa sempre entender que todas as nossas ações, todas as nossas expressões dentro da vida, elas estão diretamente relacionadas com esse nosso grau de evolução. Então hoje nós somos o somatório de todas as experiências anteriores que já vivemos em outras existências. Então o que eu sou hoje é o reflexo de tudo aquilo que eu já experimentei, que eu já vivenciei. Então a minha atitude hoje, ela tem relação direta com isso, né? Assim como todos nós, todos os seres que habitam, especialmente o planeta Terra, que é onde nós estamos no momento, todos nós vamos demonstrar, através das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, enfim, do que nós falarmos, nós vamos traduzir o estado em que nós nos encontramos. Então existem atitudes, eventos que acontecem nos 4 cantos do planeta que chocam
que nos horrorizam, não é verdade? Então, são situações que elas são reconhecidamente danosas para a convivência harmônica dentro de uma sociedade. Então, são pessoas que cometem atos que são chocantes demais e que geram em nós uma reação naturalmente, de aversão. Então nós costumamos taxar essas pessoas que cometem esses atos, nós costumamos taxá-las de são verdadeiros monstros, são aberrações, né? Poxa, esse indivíduo como esse, ele tem que ser eliminado, né? Ele tem que ser, ele não pode viver, né? Então, essas reações, elas são perfeitamente naturais, né? Mas nós, uma primeira grande reflexão aqui, que é o primeiro grande exercício, é esse ódio que muitas vezes nós sentimos, essa aversão que nós temos por determinadas pessoas, pelas atitudes que elas têm. A gente nunca pode deixar a gente nunca pode esquecer de que quando nós sentimos quando nós temos esse tipo de sentimento, isso é uma energia extremamente negativa e que obviamente vai fazer mal de alguma forma para cada um de nós. Então nós precisamos ter isso em mente, né? E utilizando esses conceitos que eu falei ainda há pouco, de que somos espíritos eternos e que já vivemos várias vidas anteriores a essa, nós precisamos aplicar esses conceitos no nosso dia a dia, na nossa maneira de reagir diante de tudo que acontece à nossa volta. Mas hoje nós estamos falando especialmente desses espíritos que estão encarnados aqui no planeta e que cometem esses atos que para nós são verdadeiras aberrações. Então, é preciso que nós comecemos, se já não fazemos isso, comecemos a tentar olhar para esses indivíduos como espíritos igualmente criados por Deus, por essa força maior que rege tudo que existe. Eles igualmente foram criados. Só que eles se encontram num estágio evolutivo talvez ainda muito inferior. Não vou dizer categoricamente, mas com certeza eles se encontram ainda em estágio ainda mais inferior do que o que nós estamos. Porque nós, sem dúvida nenhuma, estamos longe da angelitude, não é verdade? Então, a partir do momento que eu sei que eu já tive experiências anteriores e que muito provavelmente eu nem sempre eu fiz o bem, pode ser que eu tenha cometido um ato muito mais grave, muito mais abominável, muito mais horrível do que aquele que hoje eu aponto. É difícil isso, não é verdade? Mas na realidade nós precisamos começar a exercitar esse tipo de atitude. É muito difícil, né? Mas é necessário. É necessário porque um dos grandes avatares que já esteve aqui, talvez o maior de todos, como eu já falei, foi Jesus. Ele disse, entre muitos outros ensinamentos, muitas outras reflexões, ele falou para que nós amássemos os nossos inimigos. Então muitas pessoas acham isso um absurdo. Isso não tem como. Isso daí é devaneio. Mas só que esse amar, ele não necessariamente quer dizer que nós vamos ter para com aquele inimigo a mesma afeição que a gente devota para um amigo, para uma pessoa que nós, da nossa proximidade, da nossa confiança, né? Então esse amor proposto por Jesus, ele é um amor
perdão. Ele é um amor com paixão. Por exemplo, vamos imaginar que aquele indivíduo faça uma coisa horrorosa com uma criança, por exemplo. Isso geralmente arrasa com qualquer coração. Quando nós vemos alguns indivíduos que cometem atos abomináveis contra crianças. Como eu falei, a tendência natural nossa é sentir um verdadeiro ódio daquele indivíduo. Mas a proposta para todos nós, isso é uma coisa que eu gosto sempre de falar isso aqui. Até porque tem algumas pessoas que me colocam aí num pedestal que na verdade eu não estou. Não é o fato de eu poder estar aqui fazendo esse processo de reflexão, nós estamos todos juntos. Então é natural, eu falo, na nossa condição, que nós tenhamos esse tipo de reação diante dessas atrocidades que acontecem. Então o exercício proposto em prol do nosso bem-estar, por quê? Como eu repito, quando eu vejo uma cena dessa, a todo instante na televisão, na mídia, na grande mídia, a todo instante isso aparece para nós. Então qual seria o ideal, a minha postura ideal em prol daquele irmão, que ele é um irmão meu em Deus. Ele foi criado igualmente como eu fui criado. Então qual é a postura que nós deveríamos ter para com esse indivíduo, que ainda está no nível evolutivo muito inferior? Qual seria o ideal? Que nós tivéssemos compaixão. Que nós pudéssemos entender que aquele indivíduo, o estágio em que ele se encontra, é que faz com que ele tenha esse tipo de comportamento. Muitas vezes uma aberração. Então um amigo muito querido meu que está aí, me mandou um texto colaborando, como muitos de vocês, né, fazem isso, né? Colaboram, veem qual é o tema, aí mandam áudios, mandam vídeos, textos, enfim, isso é muito bacana. Então esse meu amigo muito querido, Floriano, ele me mandou uma coisa que eu achei interessante. Era uma reflexão em que, na verdade, nós fazemos muito pouco isso. Nós geralmente olhamos o que é sensível aos nossos sentidos, o que é facilmente identificável. Nós não temos o costume de ir além. Por que esse indivíduo está fazendo isso? Então, o primeiro grande passo é esse. Nós entendermos que ele está num processo evolutivo e que ele vai chegar a um estágio luminoso de espírito evoluído, como todos nós estamos tentando chegar. Então, se hoje eu me horrorizo, isso já é muito bom. Porque talvez algum tempo atrás a gente batesse palma, ou a gente se afinizasse com determinados tipos de absurdos, como a gente até hoje ainda existe, né? Então nós precisamos ter essa postura, uma postura de compaixão, uma postura de perdoar. Até porque nós sabemos que nós vamos sofrer, ou não sofrer, não digo, né? Nós vamos enfrentar todas as consequências de todas as nossas atitudes. Então, quando a gente vê alguém em erro clamoroso, aviltante, como nós temos vários exemplos, nós devemos lamentar, porque aquele espírito, hoje encarnado, ele vai sofrer as consequências dessa atitude, talvez impensada, talvez instintiva, mas que nenhum de nós escapa dessas consequências. E são muitas vezes dolorosas. Se não for durante essa vida que vivemos, quando se encerrar essa encarnação, nós vamos nos defrontar com as consequências. E para muitos e muitos casos, são consequências assim de grande sofrimento. Então, vamos lá? Esse é um exercício difícil, mas necessário. Necessário. Porque quanto mais nós amarmos,
mais condições nós vamos ter de nos sentir menos abalados por aquilo que acontece ao nosso redor. Eu falei isso na live passada. Quanto mais o nosso coração é grande, mais nós vamos ter condição de entender o mundo ao nosso redor de uma maneira bastante diferente. E vai trazer muita coisa boa, muitos sentimentos maravilhosos para todos nós. Então hoje eu escolhi a mensagem número 274 do nosso queridíssimo Minutos de Sabedoria. Então o Torres Pastorino, nessa mensagem, escreveu o seguinte: alguns são mais lentos, outros mais rápidos na caminhada. Não queira exigir dos outros aquilo que nem sempre você mesmo consegue fazer. Tenha compreensão pelos erros do próximo e aguarde que possam escalar aos poucos a montanha íngreme da virtude. Ninguém pode tornar-se santo da noite para o dia. Tenha paciência com os companheiros de sua jornada na terra. Interessante, né? Difícil, mas tem tudo a ver com a nossa proposta hoje aqui de reflexão. Então ele começa logo lá no início dizendo que alguns são mais lentos, outros mais rápidos na caminhada. Isso nada mais é do que a constatação de que estamos no processo evolutivo. Cada um de nós está dentro desse processo evolutivo. Então, cada um de nós vai fazer suas escolhas, né? Então, talvez avancemos mais rápido ou não tão rápido assim. Talvez escolhamos caminhos que vão retardar esse processo. Às vezes, não. Às vezes, conseguimos escolher sem ter que passar por dores, por sofrimentos atrozes. Nós optamos por aquele caminho, né, que vai nos gerar grandes benefícios. Então, é o primeiro ponto que ele chama a atenção aqui. E que nós precisamos levar isso em consideração em relação àquelas pessoas que nos cercam. Uns são mais lentos, outros mais rápidos, mas todos nós estamos no mesmo caminho, na mesma senda. Aí ele fala que a questão de exigir dos outros aquilo que nem sempre nós mesmos conseguimos fazer. Nós somos extremamente rígidos com os outros e pouquíssimo rígidos para conosco. Não é verdade? Nós adoramos apontar as falhas dos outros. Somos extremamente intolerantes com as mazelas daqueles que nos rodeiam. E muitas vezes nós perdemos uma grande oportunidade de nos autoavaliarmos, de prestarmos uma atenção um pouquinho mais detida no que nós fazemos. Nós preferimos concentrar a nossa atenção nos que estão à nossa volta. Porque, na verdade, se nós pararmos para começar a fazer aquela viagem interior, nós muitas vezes sentimos até medo. E a gente, cai fora e prestamos atenção no que os outros estão fazendo. Então ele fala aqui também que nós aguardemos que aqueles à nossa volta possam escalar aos poucos a montanha íngreme da virtude. Se eu sei que todos nós vamos alcançar os níveis mais altos da evolução espiritual, eu preciso entender isso, né? Eu preciso entender que preciso ter compreensão de que aqueles irmãos eles estão dentro desse processo. E como ele fala aqui, ninguém pode se tornar santo da noite para o dia. Não existe isso. Não existe um estalar de dedos. A partir de hoje eu não vou ser mais egoísta. A partir de hoje eu não vou ser mais ciumento. A partir de hoje eu não vou matar mais as pessoas. O processo não é assim. A gente sabe disso. Então, tudo que acontece na nossa vida tem um propósito. E se nós entendermos dessa forma, nós abrindo nossa consciência para esse tipo de percepção,
nós vamos cada vez mais acertar nas nossas escolhas. É a tendência natural de todos nós. Mas se aqueles que ainda não conseguem nem fazer uma avaliação dessa, ou que dão vazão às suas atitudes instintivas, esses também vão chegar, como nós falamos. E ele fala aqui no final, ele encerra falando: tenha paciência com os companheiros de sua jornada na Terra. Sim, precisamos ter paciência. Mas também não é aquela paciência, a gente chama isso essa atenção. Não é aquela paciência de passar a mão, não, ele é um espírito ainda muito inferior, né? Eu preciso ter paciência com ele. Calma lá. Existem algumas situações que elas são extremamente danosas para conosco e para o meio onde nós vivemos, que são provocadas por determinadas pessoas. Então essas pessoas, se elas estão infringindo a lei de convivência harmônica, elas precisam, de alguma maneira, serem paradas, né? Dependendo do que for, quantos não vão presos porque estão infringindo essa lei da convivência harmônica, da lei da sociedade. Então nós precisamos sim amar esses irmãos, mas lamentar pelo que eles fazem, mas ao mesmo tempo termos aquela firmeza de não nos subjugarmos diante daquelas atitudes, muitas vezes arbitrárias, abusivas, que esses irmãos proporcionam. Então o nosso exercício, eu repito, é nós tentarmos não ter ódio no nosso coração. Não deixarmos que aquela raiva, que aquela aversão, que aquele sentimento de indignação, muitas vezes, aquilo chegue ao ponto de nos deixarmos doentes. Isso é a grande proposta nossa. Então eu vou pedir para vocês, no nosso encerramento, eu vou pedir para que... É um exercício meio difícil esse que nós vamos fazer, mas vamos lá. Acho que vale a pena. Fechem os seus olhos. Cerrem seus olhos. Fechem os seus olhos. Eu vou pedir para vocês agora que vocês pensem, tragam à memória de vocês pelo menos uma pessoa que cometeu ou que tem cometido atos que tenham nos deixado com muita raiva, até mesmo com ódio. Pensem nessa pessoa. Tenham-na em sua mente, claramente. Até pensar muitas vezes nessas pessoas nos fazem mal, não é verdade? Mas vamos lá. Essa pessoa, nós estamos pensando nesse momento, é um espírito que foi igualmente criado como nós fomos. É um espírito que talvez nesse momento esteja tendo um muito ruim aproveitamento da oportunidade reencarnatória que ele está tendo. Então nós estamos de frente, através do nosso pensamento, estamos defrontados por essa pessoa. E eu falo assim: eu não quero sentir ódio de você. Eu não quero ter raiva de você. Eu quero que você siga o seu caminho. Eu quero que em algum dia você consiga perceber os equívocos que você tem feito. Mas eu não quero mais sentir o ódio, a raiva que toma conta do meu coração, da minha essência, cada vez que você se manifesta para mim. Vejam-se completamente envolvidos por essa luz, nossa companheira de sempre. Nesse momento crucial
importante desse exercício. Agradeçam por essa luz que nos envolve nesse momento. Agradeça e peça a proteção de Deus para que nós cada vez mais não deixemos nos envolver por essas vibrações deletérias, inferiores, que são proporcionadas pelo sentimento de raiva, de rancor, de ódio. Sejamos fortes. Agradeçamos a essa luz poderosa que nos envolve nesse momento. E que sejamos cada vez mais merecedores das muitas bênçãos que recebemos da vida. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Lembraram-se do copinho de água? Então, aqueles que entraram depois, um pouco depois que nós começamos, nós estamos aqui em Santa Rita de Jacutinga. Estou com saudade das minhas plantas ali atrás, mas enfim, estamos aqui cumprindo com o nosso compromisso e pedindo ao pessoal lá do Instagram que, por favor, dê um retorno para nós de como foi a transmissão, se houve alguma falha, se o som foi bom. Por favor, me enviem, né, esses comentários. Para mim é super importante, porque a gente está tentando de alguma forma aumentar o alcance do nosso projeto. Tá bom, gente? Então eu desejo para vocês uma semana maravilhosa, de muita paz para os corações de vocês e excelência nesse exercício proposto. Vamos tentar não deixar que o ódio tome conta do nosso coração, porque nós somos os primeiros grandes afetados por esse sentimento tão ruim. E entender que esses irmãos que tanto nos chocam são irmãos nossos em Deus. Uma boa noite para todos vocês. Muito obrigado pela audiência e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.